mais 1/5. Então, quanto é que dá isso? Π sobre 5, unidade de volume. Claro que muda, né? Claro que muda. Porque π sobre 5, unidade de volume. Não necessariamente é o mesmo valor. Ó, girando em torno desse eixo, deu quanto, hein? 2π sobre 15, né? E agora deu quanto? Π sobre 5. Tá? Dá π sobre 5. Tá bom? Outro exemplo. Se não der tempo de fazer as contas, deixa pelo menos indicado. Encontre o volume do sólido S de revolução obtido pela rotação em torno do eixo y igual a 2 ou y igual a menos 1, vamos ver, y igual a menos 1, mudar um pouquinho, em torno do eixo y menos 1, da região limitada pelos gráficos, pelas curvas, tá assim? Pelas curvas y igual a 1 menos x2 e y igual a 0. Aqui, ó. x2 e y igual a 0. Y igual a 1 menos x2 e y igual a 0. Então, solução. Ó, solução. Então, vem aqui. Eixo das abscissas, eixo das abscissas aqui, eixo das ordenadas lá em cima. Vamos pegar y igual a 1 menos x2. É a parábola que passa por esses dois pontos. Por esse ponto aqui, ó, parábola, tá? Quando o x é 0, o y é 1. Outra aqui é uma parábola, aqui sim é uma parábola, viu? Raiz quadrada de 1 menos x2 não é uma parábola, é uma semi-circunferência. Mas não é, apesar de ser raios iguais, mas não é uma semicircunferência, tá? Y igual a 0. Y igual a 0 não é x igual a 0, é y igual a 0. Y igual a 0 é isso aqui. Só que agora eu vou fazer a rotação em torno de quem, hein? Em torno do eixo que é y igual a menos 1. A rotação dá-se aqui, ó. Tá? Fazer a rotação em torno desse eixo. Então, como é que você pensa? Vai obter o sólido, não vai? O sólido é obtido pela rotação de quem? Dessa região ômega aqui, ó. Então, como é que eu penso? Para cada x, eu penso da seguinte maneira. Qual o intervalo de existência do sólido? Intervalo menos 1. Então, para cada x aqui, para cada x, eu giro o quê? Esse palito. Quando eu giro esse palito, eu obtenho uma coroa.
com um raio maior e um raio menor. A união de todas essas coroas te dá o meu sólido. Te dá o sólido que está descrito aqui. Tá certo? Eu posso obter o sólido, pensa assim, pensa de duas maneiras. Ó. Eu posso obter o sólido girando toda a região, ou, em teoria, de forma diferente. Giro cada palito obtém uma coroa circular. A união dessas coroas te dá o sólido. As coroas, cada coroa é uma seção transversal. A união das seções transversais dá o quê? Dá o sólido todo. E a integral da área da seção transversal, no intervalo de existência do sólido, dá o volume do sólido. O volume do polo usando essa mesma lógica? Dá. Vai ter mais trabalho, mas dá. Porque aí você coloca o toro aqui, ó. Você coloca a você coloca o toro bem aqui, ó. Deixa o X, não toca. Aí você... Mas aí você tem a função F de cima e a função G de baixo. Entendido? Tá? O que é o toro? A câmara de ar. O toro é a rotação de uma circunferência. Coloca aqui. Você tem um círculo, um disco, tá? E você tem uma reta. Aí você pega o disco todinho e faz uma rotação aqui. A figura que você obtém é um toro, que é a câmara de ar, né? A famosa câmara de ar, que é isso aqui. É assim e assim. Pronto. Entendido? O esboço do gráfico. Aquele negócio que você usa para tomar banho, né? Nos açudes, né? Você enche a câmara de ar e pronto. Entendido aí? Tá? Agora aqui, ó. Bem, então, para cada X, vou rotacionar, então vou desenhar ao menos um para cá, para facilitar a minha escrita. Então eu tenho, como a rotação em torno desse eixo, esse palito, quando gira, dá um disco que tem raio maior, que é esse tamanho daqui para cá, correto? Esse aqui é o raio maior, R de X. E aqui você tem um raio que é menor, R de X. Então tens. Quanto é o raio menor? Começa logo o raio menor. Hã? Quanto é o raio menor? É sempre quanto? É sempre 1. Raio menor é sempre 1. E quanto é o raio maior? E o raio maior? Quanto é que vale o raio maior? Vai ser esse tamanho aqui, que é quanto? Quanto é esse tamanho? 1 menos x2, mais quanto? Mais 1. Dá 2 menos x2. Ok? E o volume de S. Aí a fórmula. É π vezes a integral de quanto a quanto? De menos 1 a 1, tá? Do raio maior ao quadrado, menos o raio menor ao quadrado. Integral disso em x. Lembre que não é o quadrado da diferença, é a diferença dos quadrados. Então eu fico com o quê? Com π vezes a integral de menos 1 a 1, de quanto?
de 2 menos x2 ao quadrado, menos o quê? 1 ao quadrado. Integral em x. Então fica π vezes o quê? Integral de menos 1 a 1 de quanto? 4 menos 4x2 mais x4, não é isso? Que é o quadrado da diferença, ó. 4 menos 4x2, menos 4x2, que é 2 vezes 2, 4, menos x2, mais x4, menos 1. Integral em x. Isso me dá o quê? π vezes a integral de menos 1 a 1. Vai ficar o quê? 3 menos 4x2 mais x4. Por se tratar da integral de uma função par, eu escrevo 2π vezes a integral de 0 a 1 de 3 menos 4x2 mais x4, integral em x. Então isso me dá o quê? 2π vezes 3x, tá certo? Menos 4x3 sobre 3, mais x5 sobre 5, correto? Isso aqui variando de 0 a 1. Isso me dá quanto? De novo, não é quadrado da diferença. É diferença dos quadrados. Professor, Diga. vou falar disso. A gente pode tratar expandir o produto notável ou notável Que? das funções. Fazer, Não, mas tem que expandir, senão como é que você vai integrar? por exemplo, tipo, R de x mais R de x menor, R menor, multiplicado por R0 menos R. Mas isso não vai adiantar, cara. Não facilita. Não, porque você tem que ter a fórmula. Você tem uma fórmula que dá a integral do produto, que seja útil? Tá? A integral da soma, tá? Então isso é 2π vezes o quê? Qual é a fórmula? Dá 2π vezes o quê? 3 menos 4 terços mais 1/5. Aí fica 2π, denominador dá 15, dá 45, menos 20, não é isso? 3 é 54, 20, mais 3. Quanto é 45 menos 20? 25. 25 mais 3, 28. 28 vezes 2, 56. Não é isso? 56 sobre 15, π, unidade de volume. Exatamente. 45 menos 20, 25. 5 mais 3, 28. Não dá para simplificar. 28 não é dividir por 3, não é por 5. Então, 28 vezes 2, 56. 56 π sobre 15, unidade de volume. Digo de novo. Se não tiver errado, tá certo. Tá? E as contas, por hoje tá bom. Tá? Tá rodando aí.